Muito bem, chegamos. Saudações, povo Blue. Bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo, voltou a Premier League, já teve jogo nessa segunda-feira. O Chelsea joga na terça, pós-Copa do Mundo. Hoje, muitos dos jogadores que estiveram na Copa do Mundo e já atuavam na Liga Inglesa já estiveram em campo. O Rice, o Kane, a turma lá do Arsenal, o Martinelli, né, no West Ham o Paquetá, aquela turma toda. E está de volta a Premier League. E agora vamos voltar a falar de Chelsea, porque mesmo com a campanha irregular, o Chelsea está lá quase no meio da tabela, né? Antes da rodada começar, o Chelsea era oitavo. Com o início da rodada, o Chelsea caiu uma posição, no momento nono colocado, que o Fulham ultrapassou o Chelsea. Mas, de início, quero pedir aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook e Chelsea Fan BH no Spotify para a galera curtir e acompanhar as resenhas em áudio, né? Para quem não tem tempo ou não gosta muito de assistir no celular, acompanhando o Instagram, acompanhando as redes sociais do Chelsea Fan BH. Então amanhã, 14h30, Chelsea e Bournemouth. Chelsea e Bournemouth não se enfrentam desde 2019. E foi isso. E o último jogo entre Chelsea e Bournemouth em Stamford Bridge não foi boa a memória para o orgulho de Londres, não. Bárbaro Play, bem-vindo aqui, muito boa noite. Olha aqui, ó, o último encontro entre o Chelsea e Bournemouth não se enfrentam desde 2020, tá? Desde 20 de fevereiro de 2020, 2-2, jogo lá no Vitality Stadium. E o último jogo em Stamford Bridge, 14 de dezembro de 2019, Chelsea 0, Bournemouth 1. Então o Chelsea, tabus atrás de tabus, o Chelsea já tem um tempo que não vence o Arsenal em Stamford Bridge e tantos outros. Essa nova mudança, esse novo método de gestão da turma do orgulho de Londres, que não é mais imediatista, procurando vencer, né, muitos campeonatos. E as notícias que surgem, especulações, cada dia um nome de um jogador diferente. Então, tá para anunciar aí, né, uma joia do Vasco. Então, vamos aguardar, vamos esperar. Esse jogo aqui, esse último jogo entre Chelsea e Bournemouth em Stamford Bridge, 14 de dezembro de 2019, 40.243 pessoas. Olha o time do Chelsea na época, tá? Foi Chelsea 0, Bournemouth 1. Frank Lampard era o treinador e o Ed Howe, hoje, momentaneamente vice-líder da Premier League. Ed Howe está lá no Newcastle. Quem vai parar esse Newcastle que meteu 3 no Leicester hoje? Já vamos falar aqui os jogos da rodada e também a classificação. Mas para puxar direto Chelsea e Bournemouth, olha só o time que Frank Lampard escalou e perdeu para o Bournemouth em dezembro de 19, tá? Olha aqui. Kepa, Emerson, Rudiger e Zuma, Aspilicueta, Jorginho, Kanté, Mount, William, Pulisic e Tammy Abraham. Desses,
Emerson, Rudiger, Zuma e William e Tammy Abraham não estão mais no time. O Kanté vive especulações sobre renovações de contrato. Contusões, nessa temporada praticamente não vimos o Kanté, vimos aí talvez um jogo ou dois, bem no início da liga. Ficou fora da Copa do Mundo. Kanté, que para mim eu destaco como o melhor jogador do elenco do Chelsea. Mas as contusões cobraram, né? O corpo está cobrando todas aquelas altas performances de tempos atrás com grandes títulos, né? Vamos aqui espalhar a resenha. Enquanto isso, eu vou dar o serviço aqui. Salve aí pro Lucas e Letícia. Olha aí. Salve, cara. Boa noite, tudo na paz aí. Espero que sim. Passaram bem, né, esse Natal. Tivemos o Boxing Day. E agora vamos ver se o Chelsea se recupera e nos traz bons ventos, né? O time precisa ressurgir. No momento, com os jogos da rodada, o Chelsea é só oitavo. Então, tem que recuperar amanhã. Vamos aí pro Lucas. Então vamos espalhar essa resenha aí e ver se alguém aparece por aqui. Então vamos lá. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, Chelsea Fan BH no Spotify e Chelsea Fan BH no Twitter, no Facebook e a turma toda aqui que acompanha aqui no Instagram. Lá no canal do YouTube tem lá as resenhas pré-jogo, pós-jogo, gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea, tá? Tem treinadores blues, muita história para contar lá, tem as pílulas blues, tem resenhas atemporais. O Chelsea que fez um amistoso, né, no período de Copa, fez na semana retrasada, no dia 11, né? O Chelsea foi a Abu Dhabi, voltou a Abu Dhabi, onde em fevereiro ganhou o Mundial de Clubes, só que jogou com times do Sub-21, 23, né? Poucos jogadores, alguns jogadores que não foram à Copa do Mundo, muita gente lesionada que estava lá. Então o Chelsea fez um jogo contra o Aston Villa e foi derrotado. Certo? Lucas, ô Lucas, tranquilo? É que agora eu vou mandar o link. Agora fica complicado, eu não sei como é que faz isso não. Mas eu vou mandar a resenha do canal do YouTube lá depois. Qualquer coisa, lança lá pra mim, faz pra nós, né? Chama a galera pra cá, tá tranquilo? Mas eu vou lançar sim o link lá no grupo. Então vamos ver se a galera vai chegar aqui. Vamos dar o serviço, né? Pré-jogo, Chelsea Bournemouth, Premier League 2022-2023. Jogão nessa terça-feira no Stamford Bridge, dia 27/12, 14h30 horário de Brasília, 17h30 no Reino Unido. Né? Pós-Copa do Mundo, a Inglaterra e a seleção brasileira foram Atenas até as quartas de final. A Inglaterra, né, deu um passo atrás, porque em 2018 na Rússia foi semifinalista. O Brasil só repetiu a campanha de parar nas quartas de final. O Brasil terminou em classificação geral, 7º lugar na Copa do Mundo. O Brasil foi eliminado pela Croácia. Aí sim, dos 12 Blues que foram à Copa do Mundo, 2 ficaram até a última semana na disputa de 3º e 4º lugar. O Kovacic foi o 3º lugar pela Croácia e o Hakim Ziyech, olha só, a grande surpresa, tão criticado Hakim Ziyech, que tinha desentendido com o treinador anterior de Marrocos, mudança, e ele fez um bom Mundial. Quem dera as performances dele no Chelsea passem a ser assim, que vai ajudar muito o time. Outro Blue que se destacou bem na Copa do Mundo pela seleção norte-americana dos Estados Unidos
foi o Christian Pulisic, e que o Graham Potter tenha observado esses caras na Copa do Mundo, esses tão criticados, e deem, né, para ele essas chances. Uma boa revelação, o Lewis Hall está no elenco, teve em Abu Dhabi naquela derrota para o Aston Villa, mas continua recebendo minutos, está em a confiança do Potter, mas tá tudo certo. Lucas, tranquilo, Lucas, pode deixar comigo que eu faço isso, tá tudo beleza, obrigado, fica com a gente aí, fica tranquilo. O Félix Renan chegou, né? Beleza. Os Blues na Copa, o Koulibaly e Mendy ficaram nas oitavas de final, o Pulisic nas oitavas de final, o Thiago Silva, quartas de final com o Brasil, a turma da Inglaterra lá, o Sterling, o Gallagher e o Mount ficaram nas quartas de final, o Mount que perdeu espaço na Copa do Mundo, por exemplo, o Gallagher assistiu a maioria dos jogos da Inglaterra do banco, não entrou, e o Sterling teve um momento ruim durante a Copa do Mundo, teve que ir à Inglaterra, uma situação com a família, resolvido, voltou, mas não deu para levar. E Kovacic e Ziyech foram os que mais avançaram. O Zakaria avançou até as oitavas de final com a Suíça, né? E Kai Havertz foi o Blue que teve a seleção que decepcionou, voltou para casa, o único que voltou para casa na primeira fase. Ex-Blues que brilharam, Olivier Giroud, para quem criticou, foi tão criticado na Copa de 18, né, que foi campeão e não marcou gols, nessa foi importante, marcou gols, e que final de Mundial, né? E muita gente da Premier League brilhou. O McAllister, da Argentina, campeão mundial, o McAllister do Brighton. O Emiliano Martinez, né? Olha só que história desse cara, né? Ele ficou 10 anos no Arsenal, sendo emprestado, sem oportunidade. Foi reserva de um monte de goleiro. Assumiu na temporada passada a titularidade, deu certo. Olha aí. Foi para o Aston Villa, se tornou titular da Argentina e é campeão mundial. Que volta que o mundo deu, que presente, que recompensa recebeu o Emiliano Martins, que agora é um goleiro campeão do mundo e entrou para a história das penalidades máximas, né? Torcedor Blue chegou aí, salve. É isso. As notícias, né? São aquelas que sempre, que o Chelsea está fechado com o Nkunku da França, o mesmo caso do André Santos do Vasco. Tem que esperar. O Nkunku parece que é só para a próxima temporada, mesmo que já tiver fechado. Esses caras não chegam em janeiro. O Kanté fora até o mês de março. O Fofana, nosso zagueiro, ele, né, na semana passada, ele na semana retrasada ele esteve em Abu Dhabi, não jogou, estava se recuperando, só que aí o Chelsea fez um amistoso contra o Brentford em Cobham, tá, com uma turma que voltou da Copa do Mundo, ganhou de 5, o Kai Havertz fez 3 gols, o Fofana foi jogar e machucou, e tá fora por 3, 4 semanas, então um mês fora aí de novo. A recuperação do nosso zagueiro, que não está dando sorte no Chelsea. O Kanté fora até o mês de março, então o Kanté praticamente fora da temporada, né? A temporada vai até maio, então praticamente não vimos o Kanté nessa temporada. E eu já estou me preparando para ver N'Golo Kanté fora do Chelsea, eu não sei a galera que está aí, né? A galera está preparada para ver o Kanté vestir outra camisa depois do Chelsea? E eu tô achando que isso vai acontecer. O Félix perguntando aqui, ó, tem o Datro Fofana, atacante do Molde, né, da Noruega. Parece que fechou com o Chelsea também. As notícias estão correndo, né? E atacante marfenense, vindo de uma equipe
Pior que não é nem da segunda linha, né? O Molde da Noruega. O Molde é o rival do Rosenborg. Molde era o time que o Ole Gunnar Solskjaer era o treinador quando ele foi chamado para assumir o Manchester United. O Solskjaer que agora está lá treinando a equipe juvenil da cidade dele, né? Acho que é Kristiansund, que é o time da cidade dele. Ele está treinando, ele é técnico dos juvenis. Então o Datro Fofana, Davi Datro Fofana, atacante mafinense. Eu estava vendo as fotos do cara, já pintaram aquelas montagens, né? Dele com o Drogba e botaram o rosto dele no do Drogba. Vamos manter a nossa esperança, né? Quem sabe? Essas estrelas que vêm de ligas menores e costumam brilhar. E o que vocês estão achando desse modus operandi de Todd Boehly e companhia, hein? Essa semana teve uma crítica aí do parceirão dele, né? Acho que é Egbali, que o Chelsea está meio bagunçado nos bastidores, né? De documentação, de registros. Então, essa parte aí que, para mim, está deixando de ser imediatista. Os caras estão apostando no longo prazo, jogadores jovens. Então, nós torcedores vamos ficar um tempo sem ver o Chelsea conquistar. E essa temporada já estamos fora de uma Copa. No dia 8 já vamos encarar o Manchester City fora de casa de novo, na Copa da Inglaterra. Estamos bem encaminhados na Liga dos Campeões, mas o Chelsea não é. Apesar de ser o bicampeão, campeão de 2 anos atrás, nessa temporada está chegando diferente. Não dá para colocar o Chelsea como favorito, né? Mas na hora que entrar em campo a gente vai torcer muito. Olha aí, Davi, tem o Dato, torcedor Blue, espero que seja em outra liga. Mas o que você espera? Eu não entendi, acho que eu perdi um fio aqui. O que você espera que seja em outra liga, torcedor Blue? Salve, Christian. Lucas, estamos ferrados, isso sim. Arsenal, Newcastle, City jogando demais. Sobra apenas uma vaga. Lucas Silva, Omari já pode jogar a Premier League tranquilo? Omari é de onde? Me apresente o Omari, o Lucas Silva. Agora, o Lucas Maquedano, você falou aqui, ó, estamos ferrados, né, com Arsenal, Newcastle e City. Até onde vai esse Newcastle, hein, velho? Meteu 3 no Leicester hoje. O Manchester City a gente já conhece, são os caras muito bem treinados. Agora, eu vi o segundo tempo hoje do jogo do Arsenal com o West Ham. Comecei a assistir, estava 1-1. Cara, o time do Arsenal tá jogando o fino da bola, tá muito bem treinado, toque de bola, os caras estão numa habilidade, os caras não tem coisa que a gente não tava vendo, principalmente aqui no Brasil, a gente não vê faz tempo. O Odegaard, como evoluiu, cara, o Saka, o Nketiah, sabe, que fizeram esses gols aí. Os caras partem para cima. O Odegaard, fiquei impressionado com ele hoje, como o cara vai para cima, nos dribles, o Arsenal recupera a bola dentro da área do adversário. O Arsenal, o West Ham, depois que sofreu a virada, cara, se perdeu completamente. O time todo assustado. Então, olha, para quem tinha alguma dúvida sobre o Arsenal ser candidato ao título, eu já, desde o começo, desde quando eles estavam lá no início, engatando jogos e vitórias, para mim já era um candidato. Aí a turma falava que ia esperar a Copa do Mundo. Olha, eu mantenho, tá? Os caras estão jogando muito bem. Mikel Arteta está treinando demais. Ah, tá, o torcedor Blue falou aqui, o Kanté, espero que ele jogue em outra liga, se for sair do Chelsea. Cara, hoje teve um papo aí de que o time lá da Arábia, que quer contratar o Cristiano Ronaldo, tá de olho, né? Será que o Kanté aceitaria, ele ainda em alto nível, aceitaria jogar futebol da Arábia Saudita? Sei lá. Lucas Silva veio do Arsenal e jogou o amistoso que o Broha machucou. Rapaz, essa do Broha também, 6 meses fora, hein?
que azar naquele amistoso contra o Aston Villa lá e o Chelsea perdeu. O Chelsea que está numa sequência de 100 vitórias que está impressionante. Alessandro Zé, subindo aí, salve Alessandro, curtindo a Copa do Mundo, salve Alessandro, salve. Agora voltamos, né? Vamos que vamos torcer para o Chelsea. Particularmente estou gostando da postura dos novos donos do Chelsea, em focarem no investimento de jogadores jovens. Mas essa janela de janeiro precisa focar em boas repetições, independente da idade, falou o Félix aqui. Olha, eu tô nessa linha, eu apoio essa linha, tá? De visão do futuro. É que nós ficamos muito acostumados, né, cara, com o Chelsea comprar esses super jogadores, montar o time e a gente ser sempre bastante competitivo e conquistar os títulos. 2021, porra, né, o time mal, chega o Tuchel, encaixa o time, engata na sequência e bate campeão da Champions League. Chega numa final de Copa da Inglaterra. Essa temporada, por incrível que pareça, não pensem que eu estou louco, mas o torneio em que o Chelsea tem mais chances de chegar é a Liga dos Campeões. Porque a Premier League, muito atrás. Copa da Liga já não existe mais. E a FA Cup, olha a probabilidade da gente ficar já nessa terceira fase, ser eliminado novamente pelo Manchester City, é real, viu? É real. O Alessandro Zélia, acho que o treinador já cai logo. Ô Alessandro, eu acho que não vai cair, cara. Pra cair, é só se o time engatar derrotas e mais derrotas, continuar na sequência de derrotas, sabe? Porque a direção nova está sabendo muito bem sabe o que quer, né? Agora, vai ter que segurar a bronca com a torcida. Saudade do menino Thomas Tuchel. Eu estava lembrando hoje, rapaz, do Tuchel. Que coisa maluca. Tá aqui. Vamos ver o que dá. Bom, enfim, galera, vamos entrar aqui, vamos falar dessa Chelsea Bournemouth, dessa Premier League. Hoje, rodada 17, teve 7 jogos, assistiram muitos jogos aí hoje. Quem foi a galera que assistiu? A rodada começou, né, 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, com o Brentford e Tottenham. O Brentford abriu 2-0, daquele jeito, né, se eu tivesse que apostar, eu teria colocado a minha ficha no Brentford. Abriu 2-0, estava jogando muito bem. O Antônio Conte já pé da vida, ele ganhando já é bravo, imagina perdendo. Só que o Brentford não segurou e o Kane acertou um chutaço, depois empate. Vamos ver essa ficha aqui, ó. Brentford 2, ó. Janel aos 15, Tony aos 54, Kane aos 65 e o Højbjerg empatou aos 71. Então, Alex chegou, salve Alex. Brentford 2, Tottenham 2, Southampton 1, Brighton 3. Olha aí, o Brighton ganha e o Chelsea não ganha mais. Tem coisa muito errada nesse campeonato. Leicester 0, Newcastle 3, olha aí, o Newcastle do Ed Howe, ex-treinador, ex-jogador do Bournemouth, 3-0, ó. Wood aos 3 minutos de pênalti, Almiron aos 7 e o Joelinton aos 32, todos os gols no primeiro tempo. Depois o Crystal Palace 0, Fulham 3, olha só que coisa esse jogo. O Crystal Palace tem um treinador melhor do que o time. O Vieira está sofrendo muito com o time do Crystal Palace. É uma pena. Ele deu um jeito, na temporada passada levou o time até semifinal contra o Chelsea na Copa da Inglaterra, mas não está segurando a onda e é uma pena. Uma hora acaba, né, caindo a bomba no colo do Vieira. Que ele é melhor do que o time. Os gols do Fulham, que venceu por 3-0, foram do Reed, do Rin
e do Mitrovic. Mitrovic, que estava na Copa do Mundo com a Sérvia. E o Crystal Palace ainda teve dois jogadores expulsos, o Mitchell e o Tompkins. Olha aí. Salve aí pro Alex, cumprimentando. Acho que a mesma coisa é o Lampard no Everton. O Everton, vamos falar aqui, né? Vamos falar do Everton já então. Everton 1, Wolverhampton 2. O Everton conseguiu perder para o Wolverhampton. Wolverhampton, zona do rebaixamento, iminente, né? Queda para a Championship. Olha aí, Everton 1, Wolves 2. Não tá dando. Mina, olha aí, Mina aos 7, Podência aos 22 e o Ainuri aos 95 minutos. Tomou um gol nos acréscimos, cara. Wolverhampton 2, Everton 1. Aston Villa 1, Liverpool 3. E o último jogo da noite, Arsenal 3, West Ham 1. Amanhã, o primeiro jogo do dia, 14h30, Chelsea e Bournemouth. Vamos puxar aqui a classificação de momento da Premier League. Arsenal primeiro 40 pontos, Newcastle segundo com 33, City é o terceiro 32, Tottenham quarto 30 e Manchester United é o quinto com 26. O Liverpool é o sexto com 25, Brighton sétimo 24, Fulham oitavo 22 e o Chelsea tem 21 pontos em nono. O Brentford, que estava vencendo o Tottenham, 20 pontos na 10ª colocação. Crystal Palace, Aston Villa, Leicester e o Bournemouth é só o 14º, se manteve 16 pontos em 15 jogos. 15º Leeds, 16º West Ham, 17º Everton. O Everton está um ponto de entrar na zona do rebaixamento. Está um ponto à frente do Wolverhampton. O Wolverhampton tinha 10, era o 20º, pulou para o 18º, só que Nottingham Forest joga amanhã, 19º, e o Southampton está no momento na lanterna. 16 jogos, Southampton já jogou, é o lanterna. Então, Wolves, Nottingham Forest e Southampton. Amanhã tem, né, nessa terça 27, tem Chelsea e Bournemouth, e depois, no ano novo, no último dia do ano, tem Nottingham Forest contra Chelsea jogando fora de casa. O Chelsea, nono lugar, 21 pontos, 14 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. E Chelsea marcou 17 gols, tomou 17 gols, não tem saldo. Quando o Graham Potter chegou, eu pensando, imaginando, o cara é bom, arruma a defesa. Tá certo que perdeu os zagueiros, né? Perdeu o Fofana. O Kanté se machucou, o setor defensivo ficou todo atrapalhado, mas caiu demais. Só se salva na Liga dos Campeões da Europa. Salve aí, Katsumi Pena, salve o Henrique, muito bem-vindo, boa noite aí, valeu demais. Olha só, os últimos jogos da Premier League 22-23 de Chelsea e de Bournemouth, né? O Chelsea foi derrotado pelo Newcastle, né, no dia 12 de novembro, gol do Willock no St. James Park. O Bournemouth venceu o Everton do Frank Lampard em casa por 3-0 no dia 12 também. Os gols foram do Taverner, Moore e do Anthony. Chelsea e Bournemouth, em termos de amistoso, o Bournemouth não fez amistoso. O Chelsea fez um lá em Abu Dhabi contra o Aston Villa e acabou perdendo com o gol do Maguire nesse jogo. Teve um super prejuízo para o Chelsea, que o Armando Broja se machucou e vai ficar 6 meses fora. O Bournemouth, nesse período aí, né, pós-Copa do Mundo, já depois que voltou ao futebol de segunda divisão, das ligas inferiores da Inglaterra, a Copa da Liga já foi disputada em sua quarta fase, as oitavas de final, o Chelsea foi eliminado
pelo Manchester City na terceira fase, o Bournemouth encarou o Newcastle fora de casa no St. James Park no dia 20 de dezembro e foi derrotado. Perdeu por 1-0 com o gol do Adam Smith contra. Esse Bournemouth fez um jogo, enquanto o Chelsea fez um amistoso e perdeu. O Bournemouth disputou uma vaga na Copa da Liga e foi eliminado. Vamos ver, salve aí, Cris, boa noite, Cris, boa noite, Xará, chegou. O Lucas Maquedano falando aqui, ó, tava assistindo o West Ham e Arsenal hoje, né? O Rice foi ridículo, errou tudo o que faz, não marcou ninguém, não acertou passe fácil, perdeu 2 vezes a bola em lugar do perigo. O Arsenal estava dando aquele abafa na entrada da área, né? O Rice, ele estava tentando uns passes longos no meio e as bolas perto da linha lateral, ele estava sendo pressionado, cercado, ele estava perdendo todas mesmo. Mas a pressão que o Arsenal fez para cima do West Ham, olha, não sei que time resistiria, viu? Mas você tem toda a razão. O histórico geral, turma aí sabe, vamos ver, se vocês acompanharam hoje os stories e também o feed aqui no Chelsea Fan BH, vocês vão saber. Histórico geral, alguém aí sabe quantos jogos Chelsea e Bournemouth já se enfrentaram na história? No geral, seja Premier League, seja Copa, seja Division 1, Division 2, onde for. Será que alguém tem ideia de quantos jogos Chelsea e Bournemouth, quantas vezes já se encontraram? Enquanto isso eu vou ler o Cris aqui. Rice não tem Thiago Silva para sair jogando. Vocês ainda querem o Declan Rice no meio campo do Chelsea, galera? Na temporada passada, todo mundo super emocionado. Christian, até o Newcastle tá jogando gostoso. Estou com mentalidade positiva do Chelsea jogar alguma coisa amanhã. Olha, velho, amanhã ainda vai ter muito desfalque, né? Mas eu tô otimista quanto ao Reece James, tá? Porque na coletiva o Graham Potter falou que o James está treinando, né? Treinou muitos minutos, então vou torcer pro Reece James jogar amanhã. Quem tá fora do jogo amanhã é Fofana, é Kanté, sabe? E parece também que o Kepa vai jogar. O Mendy parece que não tem que treinar mais. E outra coisa, o Mendy, tirando o primeiro jogo da Copa do Mundo que ele falhou pra caramba, né? No jogo de Senegal, aquela derrota pra Holanda, né? Derrota pra Holanda, foi isso? Será? Acho que sim. Aí depois se recuperou bem, mas hoje ele é reserva no Chelsea e ele também tá aí para tomar um castigo, né? Porque surgiu notícias de que ele recebeu proposta para renovação de contrato a longo prazo, só que ele recusou no momento, né, negociar. Ele quer uma equiparação salarial. Olha, difícil, hein? O Kepa tem um contrato ainda de mais 3 anos, né, mais 3 temporadas com o Chelsea. O Mendy hoje é reserva. Tem 30 anos, né? O Kepa tem 28, se não parece 28 ou 27, creio. Não vou ficar surpreso se o Mendy também deixar o Chelsea ao final do contrato. Aí vamos ver o que vai acontecer com a história do nosso goleiro senegalês. Muito bom goleiro. Seria o meu titular do Chelsea, não tiraria. Mas o Graham Potter quer Kepa a rezabalada. Vamos lá. Como ninguém respondeu, Chelsea e Bournemouth no histórico geral. 17 jogos no total, na história. 11 vitórias do Chelsea, 1 empate e 5 vitórias do Bournemouth. Tá? Na Premier League, 10 jogos. E olha só, o negócio está parelho, tá? 5 vitórias do Chelsea, 1 empate e 4 vitórias do Bournemouth. Que tem umas vitórias do Bournemouth contra o Chelsea na Premier League marcante, hein? Antônio Conte, Maurício Sarri. Olha aí, Frank Lampard que
que sabem bem o que esses eram treinadores de algumas derrotas assim que marcaram. O Bournemouth que já deu goleada na gente, né? 28 gols foram marcados na Premier League, 15 do Chelsea, 13 do Bournemouth. O primeiro jogo na história entre Chelsea e Bournemouth é recente, tá? É do ano de 1988, foi no dia 3 de setembro de 1988, para 8.763 pessoas na casa do Bournemouth. 1-0 pela segunda divisão, League Division 2. E olha só, treinador do Bournemouth naquela época, Harry Redknapp, né? lendário jogador inglês também, e a gente, que é de uma geração bem depois, que a gente que acostumou a assistir a Premier League aqui, nós vimos o Harry Redknapp treinar muitos times, ele que é tio do Frank Lampard. O Harry Redknapp era treinador do Bournemouth na época, na temporada 88-89. Então, em setembro de 88, Bournemouth e Chelsea se enfrentaram pela primeira vez, e o Chelsea foi o campeão da segunda divisão, subiu. O Chelsea foi primeiro com 99 pontos, e o Bournemouth ficou apenas em 12º lugar com 62 pontos. No retorno, esse foi o primeiro jogo, né? O segundo jogo deles, no retorno, o Chelsea venceu em Stamford Bridge por 2-0 no dia 25 de março de 88. Né? Foi na época a temporada do retorno dos Blues à primeira divisão, 88-89. E os Blues não retornaram para a Championship, a segunda divisão inglesa, até então. Nesse time do Chelsea de 88-89, tinha umas figuras lá que eu já fiz aqui no Chelsea Fan BH, dá para encontrar gigantes do Chelsea sobre ele, tanto em texto quanto em vídeo no Chelsea Fan BH 1905. O Steve Clarke, ele era o lateral direito. O Peter Nicholas é um meia galês, o Steve Clarke é escocês, o Peter Nicholas é um jogador galês, e o Kevin Hitchcock era o goleiro inglês. Tem a história deles em Gigantes do Chelsea, no Chelsea Fan BH. 1905 no YouTube e também em texto no Instagram do Chelsea Fan BH. Vamos lá. O torcedor Blue falou: amanhã é goleada 4-0. Nota, sabe? Que seja, para a gente começar bem e engatar uma sequência. Aí veremos o que o Graham Potter vai nos proporcionar amanhã. O Cristiano aqui, meu xará, falou: hoje eu vi que o Kepa tem o maior número percentual de defesas da Premier League. Olha, bom dado. Eu não me ligo, não me apego a essas coisas não, ô Cris. Mas a gente sabe, né, que o Kepa ele é um cara de grandes defesas, garante defesas espetaculares, né? Nesse retorno dele mesmo, a gente viu muita coisa. E olha só, nos últimos jogos, né, quando ele não conseguiu segurar a onda e garantir derrota do Chelsea, né? É uma pena. E eu nunca fui fã do Kepa, completou aqui o Cris. O Kepa, todas as críticas que ele recebeu na época foram merecidas. Ele fez por onde. Todas as vezes que ele perdeu a posição, que ele fez rodízio com Vila e Cavadeiro, até chegar o Edouard Mendy e colocar ele definitivamente no banco. Só que foi paciente, trabalhou bem e agora está de volta. É o goleiro número 1 do Chelsea. O último jogo entre Chelsea e Bournemouth aconteceu pela Premier League no dia 29 de fevereiro de 2022, empate em 2-2 no Vitali Stadium. 10 mil pessoas assistiram a partida, quase 11 mil, temporada 2019-2020. Gols do Lerma, do King e Marcos Alonso fez 2 gols. Essa semana no Twitter do Chelsea, teve um vídeo sobre esse jogo de Chelsea e Bournemouth, estava lá. O Marcos Alonso tão dedicado, fazendo 2 gols no Bournemouth. O Bournemouth entrou em campo, né, as escalações, a ficha daquele jogo foi a seguinte: Ramsdale,
olha aí, hoje goleiro do Arsenal, líder da Premier League. Ake, está lá no Manchester City, disputou a Copa do Mundo pela Holanda. Cook, Smith, Stacey e Billing. Outra vez aqui, outro Cook, né? Fraser, Lerman, King e o Callum Wilson. Callum Wilson, que hoje é atacante, jogador do Newcastle United, do técnico o Eddie Howe. O Chelsea, olha só. Vili Caballero, Christensen, Tomori, Aspilicueta James, Alonso, Jorginho, Kovacic e Malt, Pedro e Giroud, técnico Frank Lampard. O Chelsea ainda colocou a campo o Barkley no lugar do Jorginho, o Willian no lugar do Tomori e o Batshuayi entrou no lugar do Olivier Giroud. Aquela temporada o Chelsea foi quarto colocado com 66 pontos e o Bournemouth 18º, rebaixado com apenas 34 pontos. No ano de 2021, esse último jogo foi pela Premier League. Mas no ano de 2021, aconteceu um amistoso pré-temporada lá no Vitality Stadium e o Chelsea jogou. Chelsea e Bournemouth se enfrentaram. Era um jogo que já tinha torcida, né? Pandemia, as coisas já estavam se arrumando, já estavam ficando melhores para todo mundo. E o Chelsea venceu esse amistoso no dia 27 de julho de 2021 por 2-1. E olha só, o Bournemouth fez 1-0, um gol do Marcondes. Depois, Broha e Ugbo, o Broha ganhando minutos, né, nessa época aí com o Thomas Tuchel. Não, isso, 21, exatamente, 21, 2020 e 21. Isso mesmo. Era o Thomas Tuchel. Então, Bournemouth 1, Chelsea 2, amistoso no Vitality Stadium. Foi a última vez que se encontraram. A última vez profissionalmente, a última vez na Premier League, porque o Bournemouth ficou 2 temporadas na segunda divisão. Última vez na Premier League, Bournemouth 2, Chelsea 2. E em 21 teve esse amistoso que o Chelsea venceu também no Vitality por 2-1. Gols do Marcondes, do Broha e do Ugbo para o Chelsea. Isso é o que deu. O Lucas disse que tem compromisso, deixa um abraço e deseja um bom jogo. Que o Chelsea vença, que seja por 4-0, como disse aqui o torcedor Blue. Vamos seguindo nossa resenha, nosso pré-jogo, né? Porque o Chelsea atualmente com a temporada, já que rolou 7 jogos hoje, a classificação momentânea, o Chelsea desceu uma posição, agora está atrás do Fulham, 1 ponto atrás, só que o Fulham tem 16 jogos, lembrando que o Chelsea tem 2 jogos menos. Tem um jogo contra o Fulham e um jogo contra o Liverpool para cumprir. Então, sendo otimista, o Chelsea vencendo esse jogo, teria 27 pontos e seria 5º colocado. Mas tem que jogar e tem que ganhar, né? Vamos falar de jogos marcantes entre Chelsea e Bournemouth. Alguém aí lembra de algum? Eu falei há pouco sobre umas derrotas, sobre umas goleadas. Eu anotei aqui 2 jogos. Um em Stamford Bridge e um no Vitality. Vamos falar primeiro todos da temporada, um da temporada 17-18 e um da temporada 18-19. Jogos marcantes, Chelsea, quem se lembra aí de Chelsea 0, Bournemouth 3 em 31 de janeiro de 2018. Premier League 2017-2018, 41.464 pessoas assistiram essa vergonha que foi o Chelsea ser derrotado pelo Bournemouth por 3-0 em Stamford Bridge, na rodada 25 da Premier League 17-18, tá? Era o Antônio Conte o treinador, hein?
Callum Wilson, Stanislas e o Ake. O Chelsea terminou aquela temporada em quinto, com 70 pontos. Lembram que o Chelsea chegou na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester United e venceu. E no último jogo da Premier League contra o Newcastle, no St. James Park, jogou nada e tomou um 3-0 fora o baile. Quem se lembra disso? Então o Chelsea foi quinto com 70 pontos na Premier League, o Bournemouth 12º com 44 pontos. O time do Chelsea, desse 3-0, esse revés em casa para o Bournemouth, foi Courtois, Cahill, Christensen e Zappacosta, Azpilicueta, Alonso, Bakayoko e Barkley, olha aí, Kanté, Pedro e Hazard. O Antônio Conte era o treinador, o Antônio Conte hoje no Tottenham, mas o Antônio Conte já foi para a Inter de Milão, já ganhou o campeonato italiano, né? E está na história do Chelsea como treinador campeão de Copa e da Liga. Ainda entraram nesse jogo o Rudiger, o Fábregas e o Hudson Odoi. O segundo jogo que eu separei, me marcou, deve ter marcado todo mundo também. Esse foi pior. O Maurício Sarri era o treinador. Essa temporada teve a recompensa no final, e o Chelsea foi campeão da Liga Europa, vencendo o Arsenal por 4-1 no Azerbaijão, na cidade de Baku, né? No estádio olímpico de Baku. Era temporada 2018-2019 da Premier League, Vitality Stadium, 10.222 pessoas acompanharam. Rodada 24 da Premier League, 30 de janeiro de 2019. Olha só, esse final de mês de janeiro aí, Chelsea e Bournemouth pode se enfrentar não, porque o Bournemouth ganha e ganha bem, hein? O 3-0 foi em 31/1/18 e o 4-0 foi em 30/1/19. Um ano depois, no período de um ano, duas derrotas assim marcantes. Bournemouth 4, Chelsea 0. King 2 vezes, Brooks e Daniels. O Chelsea foi terceiro colocado, 72 pontos na Premier League, o Bournemouth 14º. Então, reparem que nessas últimas temporadas assim, dessa história entre Chelsea e Bournemouth, o Chelsea sempre ali entre terceiro e quinto, e o Bournemouth é 12º, 18º, 14º, né? O Bournemouth sempre naquela parte, metade de baixo da tabela, e o Chelsea uma vez ficou fora, foi em quinto lugar, e ficou aqui na zona, fora de Champions League. Então, 17-18, Chelsea quinto, Bournemouth 12º, 18-19, Chelsea terceiro, Bournemouth 14. Nesse 4-0, o Bournemouth jogou com o Boruk, é um goleiro polonês, Smith, Klein, Cook e o Ake, ex-Blue, Surman, Gosling, King, Brooks, Stanislas e Fraser, Ed Howe. Ed Howe fez história, ganhou muito do Chelsea, agora continua ganhando pelo Newcastle e vai dar trabalho, merece. Teremos Ed Howe e o Newcastle na Liga dos Campeões da próxima temporada. Vamos esperar para ver, para confirmar, hein? Olha aqui, apesar de ser então, 17ª rodada, né? O campeonato está chegando na metade, mas já estamos batendo janeiro, então nada, mais 5 meses de campeonato aí. O Chelsea, dos 4-0, Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Davi Luiz, Palmieri, Kanté, Jorginho e Kovacic, Gonçalo Higuaín, pupilo do Maurício Sarri, Eden Hazard e o Pedro Rodrigues. Entraram ainda Ruben Loftus-Cheek, o Willian e o Giroud. O Loftus-Cheek entrou no lugar do Kovacic, o Willian entrou no lugar do Pedro e o Giroud entrou no lugar do Higuaín. No final da temporada, o Chelsea foi campeão da Europa League, só que nessa mesma temporada o Chelsea teve uma derrota humilhante para o Manchester City por 6-0. Coisas que acontecem com o Chelsea e que o torcedor blue viu muito. Já chegou aqui o Jonathan Pereira, lá de Recife. Salve aí, Jonathan. Tudo bom, cara? Expectativa alta, baixa.
Como é que tá aí? O que você espera do Chelsea amanhã? Vai bater 45 dias, acho, sem o Chelsea entrar em campo pela Premier League. Mas há 2 semanas o Chelsea esteve em Abu Dhabi e perdeu para o Aston Villa. Lembrando que o Chelsea já são 5 partidas sem vencer, 5 partidas sem marcar gols pela Premier League, 3 jogos. É o Chelsea. Vamos ver aqui os jogos do Chelsea na Premier League, que o time, os últimos 5 jogos do Chelsea, vamos ver aqui. A última vitória foi contra o Red Bull, não, foi contra o Dinamo Zagreb. A última vitória do Chelsea foi na Champions League, no dia 2 de novembro, no final, 2-1. Depois o Chelsea encarou o Arsenal em casa, perdeu de 1-0, perdeu para o Manchester City na Copa da Liga por 2-0. Aí fez o último jogo na Premier League, perdeu para o Newcastle por 1-0. Fez o amistoso em Abu Dhabi, perdeu para o Aston Villa. Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, são 4 jogos sem vitória, 4 jogos sem marcar gols, 3 derrotas por 1-0, uma derrota por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea, 1 vitória, 4 derrotas. Nos últimos 4 jogos, o Chelsea não marcou gols. E mesmo assim, se alguém quiser dar o desconto de que contusões, não dá, né? O time despencou completamente na tabela. E o nosso treinador, o Graham Potter, ele errou muito, né? Quem não se lembra das substituições, tentando, né, a tentativa das correções de mudanças no primeiro tempo, com 15 minutos, com meia hora, tira Cucurella, coloca o Cucurella, né? Tio machucado, James machucado. Aconteceu muita coisa com o Chelsea. O Alexa, tem que chegar um atacante de peso com faro para a gente sonhar com Champions. Espero que Potter tenha estudado bastante, porque agora para mim vamos começar do zero. Alex, agora começou mesmo. O trabalho do Graham Potter agora começou. Não tem mais nenhum tipo de distração de Copa do Mundo, já não tem mais Copa da Liga, né? O Chelsea, a única competição que o Chelsea está bem é na Champions League, onde o Chelsea, eu penso, não sei se você pensa também. Diz aí, onde você acha que o Chelsea pode chegar? Onde o nosso time pode dar uma satisfação ao torcedor? Para mim, na Champions League. Agora, eu já estou me contentando com a Liga Europa, tá? Porque a distância tá ficando grande. Já vimos aí que Arsenal, Manchester City e o Newcastle não vão dar brecha, então vai sobrar só uma vaga. Vamos torcer para o Manchester United desandar aí e pro Tottenham continuar aí perdendo pontos aí, empatando, essas coisas, cedendo, porque a nossa briga, só para mim, a briga do Chelsea é pelo 4º lugar e vai ter que ralar muito para conseguir a 4ª posição. Tem que começar a jogar bola. Primeiro vai ter que montar um time, né? Sobre o atacante, vamos ver se chega o tal do Fofana, lá do Molde, que eu não sei que nomes mais a diretoria nova do Chelsea está tentando, não. O Bolho está querendo arrumar um carro. Aqui? Ah, tá. O Bolho está querendo arrumar um carro, mas sem um bom piloto. Ele apostou, né, no Graham Potter, no bom trabalho dele no Brighton. Aqui o Brighton trocou de treinador e já está dando satisfação para o torcedor, né? O Chelsea desandou completamente. Pensando nos jogos de amanhã, falando de destaques, hein? Quem que vocês destacam do time do Chelsea? Eu separei
três caras aqui, dois estiveram na Copa do Mundo, um é como vinho, né? Um que eu separei aqui, o Thiago Silva, nosso zagueirão, excelente performance no Chelsea, na Copa do Mundo. Vocês repararam que na seleção brasileira, na Copa do Mundo, não falando de torcida não, tá? Falando de crônica mesmo, da mídia. Toda vez que alguém queria criticar o Thiago Silva, citavam a idade e citavam o choro de 2014. Alguém reparou isso? Né? É impressionante, cara. Parece que o que eles têm de base para pegar de negativo do Thiago Silva é 2014. Como nenhuma bola bateu na mão dele, aí falam da idade e falam do choro, criticando o capitão de 2014. Parece que não veio o cara jogar no Chelsea, né? Então eu boto como um destaque o Thiago Silva, que foi até as quartas de final com o Brasil, 38 anos de idade, no Chelsea jogando muito como vinha, cada jogo está melhor, mas tem uma pulga atrás da orelha, achando que essa é a última temporada do Thiago Silva no Chelsea. O Chelsea está aí sempre falando em contratar zagueiros, mas estou achando que o Thiago Silva, no final da temporada, deixa o Chelsea. Gostaria que ficasse, mas será que ele vai voltar a jogar no Brasil? O Alex, o que todo torcedor do Chelsea concorda é que não deveriam ter trocado o alemão. Cara. O cara estava com oscilações normais para o início da temporada e adaptação de novos jogadores. Só que agora é tarde, né, velho? E agora é tarde. O segundo cara que eu coloquei como um destaque do Chelsea, pode pintar no jogo de amanhã, é joia da base, é o Lewis Hall, tem 18 anos, nosso meia, né, apareceu bem nos jogos aí, tem recebido bastante oportunidade do Graham Potter e estava no amistoso em Abu Dhabi, tá bem, e é um cara que eu aposto que vai ter longevidade no time do Chelsea. Alguém aí acha que o Lewis Hall não vai vingar? Que eu, pelo que eu vi dele, eu acho que ele não sentiu a camisa não. O Chris falou que na verdade não tiraria o Thomas Tuchel. Chris, o que será que aconteceu nesses bastidores, hein? E será? Será que um dia nós vamos saber? Vamos continuar torcendo, né? O terceiro destaque do Chelsea, a turma não gosta. Já vi gente falando que quer que ele vá embora, mas ele fez uma grande Copa do Mundo pela seleção dele, liderou a seleção, e que tenha no Chelsea as performances que teve no Catar com a seleção dos Estados Unidos. Eu estou falando do Pulisic. Eu nunca desisto desse cara. Né? Nunca desisto. É um jogador importante, mas sempre tem papo aí sobre troca aqui, troca ali. Acho que vai chegar uma hora que o Pulisic mesmo vai cansar, mas eu acho que fica até o fim do contrato. Uma pena que as contusões atrapalharam muito e ele não virou, né, o cara que comandaria o time com a 10 no Chelsea, mas ninguém pode negar que é um bom jogador. No Bournemouth, eu estava olhando a ficha dos caras, tem lá o goleiro brasileiro Neto. Neto já está veterano, né? Para goleiro nem tanto, mas já tem 33 anos, é goleiro reserva do Bournemouth. E já fez 9 jogos nessa temporada, 8 pela Premier League e 1 na Copa da Liga contra o Norwich, né? Numa classificação contra o Norwich. O Neto que tem passagens pelo Barcelona, Juventus, Valência, Fiorentina. E o Neto era do Atlético Paranaense, né? Chegou nessa temporada, 22-23, no Bournemouth. E um outro destaque é um ex-Blue, é o Dominique Solan, que na época ele decidiu não renovar com o Chelsea, porque
ele estava vivendo ele era jovem demais, né? Estava vivendo de empréstimo. Ele ainda é um jovem, hoje ele tem 25 anos, mas ele saiu do Chelsea, foi para o Liverpool. O Solanke é atacante, 14 jogos nessa temporada, um jogo na Copa da Liga contra o Newcastle, né, já eliminado, fez 3 gols, deu 3 assistências. O Solanke, ele é atacante do Bournemouth, deve jogar amanhã, né, nessa terça-feira contra o Chelsea, em Stamford Bridge. O Solanke começou no sub-12, né, moleque, do Chelsea em 2018, teve vários empréstimos, deixou o Chelsea em 2017, quando ele foi para o Liverpool. A marca dele no Bournemouth é o seguinte, né, desde 2018 ele está lá, está no Bournemouth, 52 gols em 153 partidas disputadas. O Alex falou, a Copa serviu de vitrine para a gente desfazer desses que tem baixo desempenho no Chelsea. Alex, você liberaria, né, Pulisic, né, quem mais na Copa do Mundo? Porque, por exemplo, o Mason Mount fez uma Copa do Mundo ruim. Ele perdeu a posição dele na seleção da Inglaterra. O Conor Gallagher, acho que entrou no primeiro jogo da Inglaterra e depois não entrou mais. O único cara que foi constante que jogou na seleção inglesa, podemos dizer que foi titular, foi o Sterling. Então, Pulisic bem. Será que você coloca aqui esses caras com baixo desempenho no Chelsea? Você coloca também o Ziyech, que foi muito bem na Copa do Mundo, né, um dos principais de Marrocos. E aí nós temos que colocar no balanço também o Kai Havertz. Kai Havertz, a Alemanha com a corda no pescoço, ele entrou e meteu 2 gols. Só que o que aconteceu antes, né? Mesmo que no segundo jogo da Alemanha, o Havertz não entrou em campo. Quem sabe se ele está em campo jogando, o destino da seleção da Alemanha seria outro, né? Havertz meteu o gol lá, mas não foi suficiente. A Alemanha foi para fora. Então, dos Blues que desapontaram, né, baixo desempenho no Chelsea, Pulisic foi bem. Oitavas de final com a seleção norte-americana, fez gol, foi o principal do time. Ele e o UEA, né? E o Ziyech em Marrocos. Ele não foi o principal jogador de Marrocos, mas ele era um dos grandes nomes, né? E o Havertz foi o único Blue que acabou voltando para casa. Vamos ver se essa vitrine funciona. Kai Havertz é outro que nada, quando acabar o contrato também, eu não me surpreenderei se ele deixar o Chelsea. Vamos seguindo aqui nossa resenha. Pedir aquele apoio de novo, né? Reforçar as redes sociais aqui. Chelsea Fan BH 1905 YouTube, Chelsea Fan BH Spotify e Chelsea Fan BH Twitter, Facebook e o Instagram. Muita resenha. Lá no Spotify, por exemplo, tem lá os gigantes lendas do Chelsea com o Drogba, tem os gigantes do Chelsea com o Glenn Huddle, com o Fernando Torres. Tem muita coisa lá, tem resenha temporais lá de jogos marcantes, né, jogos inesquecíveis. Tem uma resenha com o Alessandro Dalmolin lá, muito boa. Recomendo a galera toda assistir. Vamos falar de jogadores em comum, caras que vestiram a camisa, jogaram por Chelsea e por Bournemouth. Separei 2 caras aqui. O primeiro, goleiro Asmir Begovic, goleiro da Bósnia, 35 anos. Né? Eu descobri que o Begovic ele tem dupla cidadania canadense. Olha só, o Begovic jogou 2 temporadas no Chelsea, 2015 e 2016, 25 jogos, jogou até bastante. E em 2016 e 2017 ele fez 8 jogos. No Bournemouth também 2 temporadas, a 17 e 18 ele jogou praticamente toda a liga, 38 jogos, e a temporada 18 e 19, 24 jogos, jogou bastante pelo Bournemouth. Atualmente o Begovic
está no Everton, é reserva do Jordan Pickford, do Everton do Frank Lampard. Everton que perdeu hoje para o Wolverhampton por 2-1. Olha o Frank Lampard aí. Será que o Frank Lampard vai dar a volta por cima? Porque depois de Derby County, e, né, aquela queda nos playoffs da Championship, e depois da primeira temporada no Chelsea, uma temporada e meia boa no Chelsea, né? Depois não conseguiu encarar um bom trabalho no Everton, né? Até salvou o time do rebaixamento na temporada passada, mas nessa está com dificuldade, está uma posição acima da zona do rebaixamento. Outro cara que vestiu a camisa de Chelsea Bournemouth, multicampeão pelo Chelsea, nosso zagueirão inglês Gary Cahill, aposentou-se nessa temporada aos 37 anos, chegou ao Chelsea em 2011, vindo do Bolton, jogou no Chelsea de 2011 a 2019, 290 jogos, 25 gols e muitos títulos. Champions League, Europa League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga, muita coisa. No Bournemouth, jogou a temporada 2021-2022, a temporada passada, marcou em 22 jogos, não marcou gol, né? Foram ainda 61 jogos representando a seleção inglesa, onde marcou 5 gols, que teve na Copa do Mundo do Brasil e também na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Então, o Gary Cahill, de 2011 a 2019, jogou pelo Chelsea, 290 jogos e 25 gols. Em 2021, 2022, jogou no Bournemouth 22 partidas e não marcou. Se aposentou nessa temporada. Desfalques para amanhã. Olha aqui o Alex, ó. Gary James Cahill, isso aí, o nosso capitão número 24. Alex que tem uma camisa oficial, né, em homenagem ao Gary Cahill, personalizada com patch, nome e número. É a camisa de 2018, não é isso, Alex? 17-18, campeão da Copa da Inglaterra. Você só confirma para nós aí. Dos desfalques para amanhã, é o Armando Broja, que se machucou contra o Aston Villa em Abu Dhabi, 6 meses fora, fez cirurgia, né, ligamento do joelho. O Kanté, praticamente toda essa temporada fora, só volta em março. E o nosso zagueiro Wesley Fofana, de 3 a 4 semanas, então aí um mês fora, contusão contra o Brentford no amistoso em Cobham, onde o Chelsea venceu por 5-1, com 3 gols do Havertz, né? E Ziyech e Kovacic na coletiva, o Graham Potter falou, né, Ziyech e Kovacic estão fora do jogo de amanhã, eles que foram respectivamente Kovacic, terceiro colocado na Copa do Mundo com a Croácia, e o Ziyech, o quarto com a seleção de Marrocos. Olha, a notícia positiva, né, é que Reece James treinou, né, bem durante a semana e, quem sabe, apareça no jogo, né? Possa ser relacionado para amanhã. É uma grande notícia. Ruben Loftus-Cheek está fora e o Ben Chilwell ainda está fora. Foram, né, letras mandadas pelo Graham Potter, treinador dos Blues, nessa coletiva pré-jogo Chelsea e Bournemouth, rodada 17 da Premier League, nessa terça-feira, 27 de dezembro, jogo às 14h30 do Brasil, às 17h30 no Reino Unido, lá em Stamford Bridge. Curiosidades: distância entre Londres e Bournemouth. Será que alguém arrisca aí? Enquanto, vamos ver o que o Christian falou aqui. O Havertz é um bom jogador, mas o time no ataque tá uma merda faz tempo. Ninguém tá se acertando lá, né, velho? Eu tinha uma esperança agora, por exemplo, das entradas com o Armando Broja, quando ele finalmente ia começar a ter a chance dele. Olha aí,
6 meses fora. Para consertar, vai ter que chegar atacante bom, atacante pronto mesmo, centroavante mesmo. E pedir para confiar na diretoria é meio que gastar palavra, né? E a única coisa que a gente pode fazer mesmo, vamos lá. A distância entre Londres e Birmingham é o seguinte: 2 horas e 15 minutos de carro, né? 1 hora e 10 de trem, 106 milhas, 173 quilômetros aproximadamente. Então a distância de 173 quilômetros entre Londres e Birmingham, 2 horinhas e 15 minutos, 2 horinhas de carro. O torcedor do Birmingham vai viajar até Stamford Bridge, se quiser ir de trem, 1 hora e 10, 106 milhas de distância. Vamos falar agora, um tópico legal aqui, sempre tem, né, ídolos notáveis, né, dos times. Então, vamos falar aqui de alguns dos caras. Um já foi até bastante citado aqui, né, porque foi o grande comandante do Bournemouth contra o Chelsea recentemente. É o cara que aplicou goleadas, conseguiu vencer muito bem o Chelsea. Um ídolo, uma figura notável do Bournemouth é o Ed Howe, que eu separei aqui. Não, ele foi jogador, então ele é ex-treinador e ex-jogador. Ele é um cara que jogou muitos anos no Bournemouth, então ele é uma grande figura lá. O Ed Howe tem 45 anos, é inglês, atualmente, né, comanda o Newcastle. Antes da rodada começar, quando parou a rodada lá em novembro, o Newcastle estava em terceiro, jogou hoje, venceu o Leicester por 3-0 e momentaneamente é o vice-líder da Premier League com 33 pontos. Então, foi jogador do Bournemouth por 10 temporadas e olha só, entre 1995 e 2005, tá? 311 jogos com a camisa do Bournemouth, ele que era um defensor, né, um zagueiro, volante, zagueiro, e marcou 15 gols. E foi treinador do Bournemouth entre 2012 e 2020. Como jogador, olha só, algumas marcas aqui, né? Nas últimas temporadas dele, as últimas 3 temporadas do Ed Howe como jogador do Bournemouth, tá? 2004 e 2005 ele fez 40 jogos e 1 gol, 2005 e 2006 20 jogos, e 2006 e 2007, que foi a última, jogos e marcou 1 gol. Reforçando, entre 95 e 2005, 311 jogos e 15 gols, treinou o Bournemouth de 2012 a 2020, 355 jogos e 142 vitórias. Ele tem um título da Championship 2014 e 2015, né, onde liderou o Bournemouth, primeiro colocado da segunda divisão inglesa na época, a Championship 14 e 15, fez 90 pontos. 1 ponto a mais do que o Watford, que foi o segundo, com 89, e 4 pontos a mais que o Norwich City, que fez 86. Bournemouth e o Watford na época subiram direto. O Norwich, que terceiro colocado, foi o time que venceu os playoffs e também avançou a Premier League 15-16. Então, um título do Ed Howe com o Bournemouth, temporada 14-15 da Championship, fez 90 pontos naquela época. É um grande ídolo, um grande notável do Bournemouth. Lucas Duarte, salve aí, boa noite, muito bem-vindo. Quem acompanha aqui as resenhas aqui no Chelsea Fan BH, principalmente quando a turma aqui tem alguém na resenha, né, que vira um bate-papo, a gente sempre dá aqui uma
uma dica cultural, seja a gente fala de música, a gente fala de filme, fala de tudo, né? Aí, uma dica cultural envolvendo Bannerman, a cidade, seja, a gente fala assim, uma música, ou um ator, um torcedor ilustre do Bournemouth, né? Ou seja, o cara nasceu em Bournemouth, tem alguma ligação com a cidade. E a dica cultural hoje tem dois muito famosos. Um é nascido em Bournemouth, os dois são músicos, um é nascido em Bournemouth, o outro teve infância em Bournemouth. O que é nascido em Bournemouth toca numa banda em que o líder é um fanático torcedor do Chelsea. Então, vamos começar aqui. O primeiro cara, vamos falar do cara que ele não é nascido, mas ele passou a infância em Bournemouth. Vou falando aqui do... E agora vamos ver se a galera se lembra, sabe quem é, né? Alguém aí já ouviu falar do Andy Summers? Compositor famoso. Salve, Lucas. Tranquilo aí? Conhece o Andy Summers, Lucas? Músico, guitarrista, mundialmente conhecido. Teve a infância em Bournemouth. Então, vou mostrar ele aqui, ó. Esse aqui é o Andy Summers. Se dá para ver melhor aqui, né? Isso, acho que aqui deu. Andy Summers é guitarrista do grupo inglês The Police. O The Police é de Londres, né, liderado pelo Sting, mas ele é um dos principais compositores também do grupo. O Andy Summers é o seguinte, ele é inglês, mas ele não é nascido em Bournemouth. Passou a infância na cidade de Bournemouth, né? Hoje ele tem 79 anos, é guitarrista, compositor do The Police, né? O cara hoje já é Hall da Fama desde 2003, viveu a infância em Bournemouth, até os 13 anos de idade ele viveu na cidade, e com 13 anos de idade na casa dele ele já tinha piano pela mãe, mas aos 13 anos ele ganhou um violão do tio, e aí começou a história dele a ser um dos maiores guitarristas do mundo, né? Ele também, entre outras coisas, ele foi, olha, uma das curiosidades da vida do Andy Summers, ele, na infância em Bournemouth, ele foi fotógrafo, né, na praia, nos arredores, ali no litoral de Bournemouth. O Lucas falou aqui, ó, The Police foi o primeiro show internacional que eu fui aqui no Rio. Olha aí, esse show no Maracanã com a abertura dos Paralamas. Eu me lembro disso, acho que foi em 2008, né? E, se não me engano, esse show virou DVD, virou CD, não me lembro bem. Não sei se foi o do Maracanã ou foi da Argentina. Teve um desses. Esse show do Maracanã, eu lembro a época, a chamada, né? Teve entrevistas com ele na Globo e tudo. Acho que foi do último show, acho que 2008. Como você estava no show, você podia reforçar, confirmar aí, lembra o ano para nós aí. Então, aqui o Andy Summers, guitarrista aqui do The Police, tá vendo aqui? Deixa eu tirar aqui para isso aqui. Andy Summers, guitarrista do The Police. The Police são um trio, né? Vou dar a ficha aqui. O Lucas falou, acho que um show da turnê virou DVD. Creio que então deve ter sido um show da Argentina. Tem sim um DVD dessa última turnê do The Police. Isso aí, 2007 então. Então, quer ver? Deixa eu dar aqui o serviço aqui, ó. The Police de Londres, né? Criado em 76 e ficou em atividade até 2008, né? Teve várias pausas e reuniões entre esses anos, entre 76 e 2008. Então tá aí esse show do Maracanã em 2007, até 2008 durou a turnê. Era o Sting no vocal e no baixo, o Andy Summers na guitarra e o Steve Copeland na bateria.
sendo que o Summers e o Sting são ingleses e o Copland é norte-americano, nascido na Virgínia. O Police é uma banda, é uma máquina de hits espalhada mundialmente. E The Police é uma banda que tem suas músicas tocadas no rádio todo dia. Então, eu separei aqui 4 hits do The Police aqui que a galera pode procurar e que eu vou colocar o link de cada uma delas na descrição da resenha quando ela for lá para o YouTube, Chelsea Fan BH 1905. O primeiro hit é a Every Breath You Take, acho que o maior hit da carreira do The Police. Tem a Roxanne, né? Message in a Bottle, essas 3 são impressionantes. E tem uma que é bem engraçada, que é a Didudu de Dadadá. De Dudu de Dadadá. Essa música, Lucas, você que esteve no show do Maracanã, o The Police toca ela ao vivo? Didudu de Dadadá. Legal, né? É uma música bem legal, é interessante, apesar do título ser engraçado. Every Breath You Take, Roxanne, Message in a Bottle, todas essas músicas o Sting também executa ao vivo em carreira solo. O The Police teve ainda um outro integrante, que é o Henry Padovan, que é um guitarrista francês. Ele ocupou o lugar do Andy Summers, depois o Summers voltou, ocupou o lugar dele, e assim o The Police está aí eternizado no Hall da Fama da música. Banda criada em 76, esteve em atividade até 2008, mas todo dia toca no rádio. E o Andy Summers é um cara que tem história com a cidade de Bournemouth, cidade do time adversário do Chelsea na rodada 17 da Premier League. O segundo, né, da dica cultural é músico e tem a ver, esse é da terra. Não consegui confirmar se ele é um torcedor do Bournemouth, mas por ter nascido lá, né, quem de repente é assim, é o Alex James, da banda Blur. Blur, que é liderada pelo Damon Albarn, fanático torcedor do Blue. Tem uma foto clássica do Damon Albarn com a camisa do Chelsea de 1997. E um dos grandes hits, acho que o maior hit do Blur é a canção Song 2. Para quem acompanhou a chamada hoje, a chamada, né, da resenha de hoje, a canção, né, a música, a trilha sonora que fazia parte da arte era Song 2 do Blue. Então recomendo muito bem aqui a galera. Essa é uma música que eu também vou colocar o link dela quando a resenha foi editada para o YouTube. Então o Alex James é o baixista da banda Blue. Ele nasceu em Bournemouth. A Blur, liderada pelo Alba, que é o guitarrista e vocalista, né? Fanático Blue, uma banda de Britpop. O Blur foi fundado em 1988 e segue em atividade. Só para você ter uma ideia sobre essa música Song 2, essa música de 1997 foi muito tocada no Brasil, alcançou, né, status de como a 82ª música mais tocada no Brasil no ano de 82. A 82ª música mais executada no ano de 1997. Ela foi segundo lugar no Reino Unido, sexto lugar nos Estados Unidos e quarto lugar na Austrália. E tem ainda uma outra grupo, né, que é um derivado do Blur, que é liderado pelo Damon Albarn, que aí todo mundo conhece, que é a banda de animação, né, de efeito Gorillaz. Né? Então, o Alex James, baixista da banda Blue, liderada pelo vocalista e guitarrista fanático do Chelsea, Damon Albarn, o Alex James é o baixista
nascido na cidade de Bournemouth. Vou mostrar aqui. Essa é uma foto mais antiga. Aqui os dois. Né? Ver se dá para pegar aqui isso. O Alex James aí de baixo. O Damon Albarn com a camisa escura. Então temos Chelsea e Bournemouth na foto. Vocal, guitarra e baixo. Alex James e Damon Albarn. Chelsea e Bournemouth representados nessa foto. É a dica cultural aqui. O Alex falou, vou comprar essa camisa. Sou louco com ela. Esta aqui, Alex, aqui, ó, é a camisa da temporada do ano, né, de 1984, que foi usada por Pat Nevin, Kerry Dixon, Paul Canoville, 1984. Essa camisa aqui foi camisa de segunda divisão, né? Outros tempos, outra época do Chelsea. Eu comprei umas camisas, né, retrô e bem legal, bem confortável. A camisa dos anos 80 do Chelsea. Bem interessante, bem legal, tá? Depois da dica cultural, The Police, Blur, Gorillaz, Andy Summers, Sting, Steve Copeland, rapaz, e Alban e Alex James. Nós vamos falar dos treinadores, mas vamos ver o que é que o Lucas aqui interagindo. Meu querido, o que você está achando das movimentações do Chelsea para a atual temporada? Sinto que estamos sem peças de reposição e muitas lesões. E o que tem achado do Potter no comando? Começando pelo Potter aqui, o que eu tenho achado do Potter no comando? O início eu estava gostando, depois teve aquela sequência de jogos em que ele estava errando muito a escalação, parecia que ele não estudava o adversário. Teve algumas derrotas, né, em que tarde demais com as alterações, né, depois que já estavam perdendo, muito sendo surpreendido, as alterações dele não resolveram. Ele está sendo bancado pela nova diretoria por ser início de projeto. Eu acho que o torcedor perdeu a confiança nele, alguns, né, não pode generalizar. Eu confio que ele pode dar jeito, mas eu estou preocupado e acho que essa temporada do Chelsea ela está essa temporada doméstica, tá? Acho que ela está perdida. O Chelsea só tem assim tiro de misericórdia na Liga dos Campeões, porque tudo ficou difícil para o Chelsea em termos domésticos, tá? Agora, sobre as movimentações, cara, muita coisa é pouca novidade, né? Muita coisa é o que é falado sempre. Em Goku, sempre é o Fabrício Romano, o Simon Phillips, né? Tem um cara, um jornalista que é muito bom, que eu acompanho, que é o Ben Jacobs. Ele faz threads no Twitter, então ele explica muito bem, detalhado cada coisa, sabe? Ele faz as threads, geralmente no Twitter, ele pega assim um fio de, às vezes dá uns 10 tweets, 15 tweets. Quem acompanha ele sabe, ele não pega informação e joga no Ben Jacobs no Twitter. Ele não joga informação não. Ele explica, ele detalha tudo. Então, sempre falando, o Chelsea quer Nkunku, tá fechado. Então, vamos ver. Esse aí, então, atacante, vamos ver se vai ser o atacante que o Chelsea quer, né? Então, só deve chegar na próxima temporada. Aí falo em Vardiol, só que o Vardiol tem uma multa de 80 paus. Caro, né? Principalmente agora com a Copa do Mundo, valorizou demais. Sofreu pra caramba. As contusões continuam de temporadas a temporadas. Só que tem uma coisa com as contusões do Chelsea, né, ô Lucas? Os caras estão machucando e estão ficando meses fora. Então não tá dando pro Potter acabar mudando o time dele, né? Então nós vamos ver no time do Chelsea Kepa, vamos ver se o James chega amanhã, vamos ter o Thiago Silva, aí como não vai ter tio, vamos ver aí o Cucurella, aí vamos ver se o Cucurella vai ficar se resguardando mais. Olha, tem um pepenaço.
uma contratação do Chelsea que estava lá dentro, então o Lewis Hall. Esse é um cara que a gente já viu, é uma joia, que ela está em final aí, está sendo lapidada, mas é um cara que não sentiu a camisa, né? Ele falou, sinto que estamos sem peças de reposição, por causa dessas grandes lesões. Então, eu acredito no projeto com o Potter, mas essa temporada para mim tá perdida, cara. O Blur estará presente no Primavera Sound de Barcelona e Madrid. O festival deve acontecer aqui no Brasil em novembro. Chances de eles estarem aqui, eles vêm a BH, ó, Alex? É isso, Blur vem em BH. Eu vou confessar para vocês que o Britpop que eu curto não é o Britpop do Blue, não. O Britpop que eu curto é o Robbie Williams, sabe? Então, alguma coisa, né? Algumas músicas do Oasis é bem bacana. Então, Robbie Williams eu gosto muito. Eu tenho CDs dele aqui e tudo mais. Então, olha. Sim, eu senti a mesma coisa, ele parecia que não estudava o adversário. Pois é, lembram que ele com 15 minutos tirava um jogador, com 30 minutos ele tirava o outro, e foi em jogos recorrentes, então não dava para recuperar mais, quando a derrota já estava feia. O Chelsea, quando sai atrás, não tá virando o jogo, né? Então, lembrar aqui que eles tiro amistoso com o Aston Villa. 3 jogos, 3 derrotas. Não tá legal, não. Tá me preocupando é que está comprando jogadores só para junho. É porque, pelo preço que tá, e os clubes, né, não vão desfazer dos caras que... Leipzig, em Cucu, né? Leipzig. O Leipzig está na... Eu não me lembro se o Leipzig está na Champions. Se não estiver na Champions, o Leipzig está na Liga Europa. Metade da temporada, não vai desfazer do cara, né? Não vai desfalcar um elenco agora. Então, faz o negócio, já que é longo prazo, essa temporada está perdida, então vamos montar time para a próxima mesmo. Agora, na Premier League, o Chelsea tem que jogar para ir buscar o 4º lugar, porque primeiro, segundo e terceiro já era, já tem donos, já tá? Já tem donos. Isso, estamos sem peças de reposição, sinto falta de meias. Vejo muitos nomes de zaga e ataque. Meias que fala, todo mundo quer o Declan Rice, mas é 150 milhões. Outros jogadores de meio campo, agora vamos começar a falar, esse Ben Jacobs que eu citei aqui, ele fez uma tríade hoje, citando McAllister, né, do Brighton, que já era falado bem antes. Só que o Brighton já mandou o recado que o McAllister não sai antes de 2024, sabe? Só sai em 24. Somente agora que valorizou demais na Copa do Mundo. Falaram, ele citou lá, né? Aí é papo que a gente, como torcedor, sempre ouve. Sobre troçar, né? Conversas, troçar, falou que sobre Copa do Mundo, depois de Copa do Mundo, mas o jogo lá, jogo duro. Nós vamos transformar o Chelsea em Brighton. Já meses aí, há 2 meses, há um mês e pouco, o Chelsea virou piada, né? Todo mundo trocando o logotipo, né? Como Chelsea, Albion e Hove, né? É assim. Então, o que importa é que de verdade o trabalho do Graham Potter vai começar amanhã, na rodada 17 da Premier League contra o Brighton em casa. Vamos ver o que vai lá. Hall é uma joia, vem entrando bem, exato. E tá jogando muito bem. O Haver veio também, acho que o empréstimo vai fazer muito bem a ele. O Haver veio, eu não sei se ele renovou ou o contrato dele está chegando no final. Se puderem me lembrar aí. Eu lembro que faz pouco agora, essa semana passada, fez 1 ano, né? Que ele jogou contra o Brentford, né? Lembra? Na Copa da Liga. Acho que o nosso título esse ano vai ser se classificar para a Champions da próxima temporada. É isso. Na verdade, é o objetivo do Chelsea nessa temporada. Se tornou o objetivo, né, velho? Infelizmente, a melhor competição onde o Chelsea está realmente vivo é na Champions League contra o Dortmund no mês de fevereiro.
Vamos tentar quarto lugar aqui. Outro ponto que precisamos estar atentos. Uma peça de reposição para o James. Ele sai, temos que colocar algum jogador improvisado. O Reece James é tão fora de série, tão fora da curva, que o que atrapalha ele são as contusões, né? Ele joga muito alto nível, lembra muito o Kanté. Dá tudo dentro de campo, dá 1000%, mas quando se machuca, fica um ano fora, praticamente. É impressionante. Ah, beleza, o Veio renovou até 25, então pode emprestar, porque tá cru demais, não vai receber oportunidades com o Potter agora, né? Também não tem nem mais campeonato para ele jogar, né? Na Copa da Inglaterra nem pensar, o Chelsea está com faca no pescoço. Eu gostei dele na época. Não, eu lembrei aqui, o cara que dizem que não vai renovar é o Judson Sumpbell, que também jogou com o Harvey Veio na Copa passada, que fez agora um ano que eles estrearam com o Tour. Eu sou um Sumpbell. É isso aqui. Tá, vamos falar agora, seguindo aqui o nosso pré-jogo. Ele já está ficando bem longo, mas já estamos na reta final dele aqui. Bem, por 45 dias praticamente, sem Chelsea, um mês e meio. Vamos fazer um negócio bem completo aqui, né? Treinadores. Vamos falar, né? O Graham Potter, já que a gente estava falando dele aqui, né? Ele precisa reerguer o Chelsea na tabela, mas eu acho que a briga agora é só pelo quarto lugar, porque primeiro, segundo e terceiro já tem dono. Eu acho que o primeiro será o Arsenal, eu mudei de ideia, eu pensei que o Manchester City, eu larguei o palpite no início da temporada com o Manchester City campeão de novo, mas eu tô achando agora que vai dar Arsenal, e aí Manchester City e Newcastle ocupando segundo e terceiro lugar. A vaga aberta para a Champions League é só uma, a quarto colocado, e vamos ver se Manchester United e Tottenham vão segurar a onda, porque o Chelsea vai ter que ralar. Dizem, né? Capinar, a frase é, vai ter que capinar sentado, eu já ouvi isso num monte de programa esportivo. Então, Chelsea vai ter trabalho, o Graham Potter vai ter que construir um time para chegar na Champions League da próxima temporada. Ele teve um amistoso nessa temporada, lá em Abu Dhabi, perdeu. Não foi um jogo legal não, tá? Porque o Chelsea praticamente um sub-21 e 23, o Aston Villa levou o seu elenco, só sem os caras sem os poloneses, e sem o belga e sem o goleiro Martins, sem os 4 da Copa do Mundo. Né? O Chelsea, 4 jogos, vamos lembrar? Dia 6 de novembro, o Chelsea perdeu para o Arsenal em casa. No dia 9 de novembro, perdeu para o Manchester City pela Copa da Liga. No dia 12 de novembro, o último jogo, aí parou para a Copa do Mundo, perdeu para o Newcastle. E no dia 11 de dezembro, perdeu em Abu Dhabi para o Aston Villa. A última vitória do Chelsea foi contra o Dinamo Zagreb, no feriado de finados, no dia 2 de novembro, na Champions League, né? Última rodada da Champions League, 2-1, em Stamford Bridge, na fase de grupos. Chegou aqui o Arthur. Ten Hag tá na área. Ten Hag é do seu time, rapaz. Seu ingrato. Ele botou o Cristiano Ronaldo pra rua e agora você tá querendo descartar o cara? Lance direto. Chegou, salve. O Lucas tá perguntando, acha o Andrei do Vasco vai ser emprestado ou vai entrar para compor? Na verdade, tá para ser anunciado aí, mas já tá contratado, né? E eu acho que ele vai ser emprestado, velho. É um cara jovem. Aí vai depender muito dele, né? Podia chegar e arrebentar, como o James chegou e mostrou personalidade, como o Mason Mount chegou e mostrou personalidade, como o Hall está mostrando agora. Então, o Andrei podia chegar e mostrar que ele é um camarada que chega e fala, não vou ser emprestado não. Vamos esperar ele, vamos ver. Sente falta do Torre, para mim o elenco quis derrubar. Eu também acho que ele caiu
muito porque perdeu o elenco. Eu sinto muita falta, eu não entendi. Eu não vou esquecer aquela quarta-feira, aquele 7 de setembro, nem a pau, cara. Acordar com aquelas notícias. Arthur, o Gakpo foi pro Liverpool, a revelação da Holanda. É isso aí. Eu nem sabia que o Manchester United estava interessado nele, não. Mas o Liverpool chegou. O Gakpo chega pro Liverpool, mas já para jogar a partir de janeiro? Ou é próxima temporada? Se alguém souber aí, ia me dar essa moral. Falei do Graham Potter. Vou falar do treinador agora, né, o atual treinador do Bournemouth, porque o Graham Potter, o Ed Howe, né, tá lá fazendo um belíssimo trabalho no Newcastle, momentaneamente é o vice-líder da Premier League. O treinador atual do Bournemouth é o Gary O'Neill, em inglês, 39 anos, já comandou o time em 13 jogos nessa temporada. Ele tem 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Então, olha aí, 13 jogos. Ele era auxiliar técnico do time Sub-23 e ele assumiu o principal do Bournemouth na última rodada da temporada passada. Ele treinou o Bournemouth em 21-22 em um jogo, né? E nessa temporada ele assumiu, agora ele é o treinador principal, ele é o geral. Ele é ex-jogador. Olha aqui, eu anotei aqui as equipes por onde ele passou. Portsmouth, Walsall, Cardiff City, Middlesbrough, West Ham e Queen's Park Rangers. Norwich City, Bristol City e também foi jogador do Bolton. O objetivo do Gary O'Neill é manter o Bournemouth na primeira divisão. Ano que o Bournemouth veio, né? A Championship passada, depois daquela queda. E lembrando que o Bournemouth está atualmente aqui na 14ª posição, e é onde, nas últimas temporadas de Premier League, quando não caiu, né, na 18ª posição, fica ali, 12º, 14º, 13º, sempre na metade de baixo da tabela. Mas o Bournemouth, que nas últimas temporadas deu muito trabalho para o Chelsea. O Lucas falando aqui que também sente falta do Thomas Tuchel e confessa aqui que estava bravo. Vou ler exatamente o que ele disse. Nossa, eu também sinto, cara. Confesso que estava bravo com ele por algumas mudanças na época, mas o time tinha um padrão. Agora sinto que o Potter está meio perdido. O Potter, na verdade, no início, ele estava sendo elogiado pela coragem, né, de pegar zagueiro, pôr no lugar zagueiro, não improvisar e nem nada. Mas desandou tanto, os jogadores começaram a se machucar e ele acabou se tornando vítima das improvisações e não se preparou bem, né? Não estudou os adversários e tomou o golpe do futebol. E nisso, um cara que teve um início de uma boa sequência, agora pegou a sequência ao contrário e aí o time despencou. Chelsea, sem jogar, caiu para nono. Chelsea está em nono lugar, momentaneamente, após os 7 jogos dessa 17ª rodada da Premier League, que retornou nesse dia 26. Chelsea que joga nessa terça-feira contra o Bournemouth, motivo do nosso pré-jogo, às 14h30, na transmissão da ESPN e do Star Plus, né? Então, vamos falar de títulos, né? O Chelsea, todo mundo sabe, tem 6 títulos de Premier League. O primeiro em 1954, temporada 54-55, com o treinador Ted Drake, que tem um texto do Treinadores Blues aqui na feed do Instagram. Recomendo a galera toda participar e dar uma lida. Em breve terá o vídeo do Ted Drake no canal Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Em 2004, 2005 e 2005 e 2006, o Chelsea conseguiu seu segundo e terceiro título na Premier League com o José Mourinho. O quarto título de Premier League foi em 2009 e 2010 com aquele timaço matador que goleava todo mundo do Carlo Ancelotti. Em 14 e 15,
o quinto título, o terceiro de José Mourinho no comando do Chelsea, o Chelsea que liderou a Premier League 14-15 da primeira à 38ª rodada. Podem consultar, quem quiser confirmar, a Premier League 2014-2015 só teve um líder. O Chelsea assumiu na primeira rodada por uma vitória pelo saldo de gols e foi até a 38ª. Em nenhuma rodada, em nenhuma das 32, o Chelsea deixou a ponta da tabela. E, detalhe, o John Terry jogou todos os 38 jogos dessa temporada. Impressionante marca. Temporada 2016-2017, com o Antônio Conte, foi o sexto e último título do Chelsea na Premier League. O Bournemouth não fica para trás. Tem seus títulos, mas não tem títulos de primeira divisão. Bournemouth tem 3 títulos na história. Tem uma English League Trophy. Alguém aí sabe o que é a English League Trophy? Todo mundo sabe o que é a FA Cup, o que é a League Cup. Eu vou explicar. A English League Trophy seria a Copa, é o troféu da Liga Inglesa para clubes da terceira e quarta divisão. Seria uma Copa da Inglaterra para os times de terceira e quarta divisão. E o Bournemouth foi o campeão na temporada 83-84. Né? Venceu na final o Hull City por 2-1. Em 1986-87, o Bournemouth foi campeão da terceira divisão. Ele encerrou a temporada com 97 pontos em primeiro. Olha só, na terceira divisão. E o segundo colocado foi o Middlesbrough com 94 pontos. O último grande título do Bournemouth foi com o Ed Howe, já citado nessa resenha pré-jogo. Foi uma Championship, a segunda divisão, na temporada 2014-2015. E o vice-campeão foi o Watford. E o terceiro, o Norwich. Então, o Bournemouth campeão em 14 na segunda divisão, campeão o Bournemouth campeão em 14-15 da segunda divisão, campeão em 86-87 da terceira divisão e campeão em 83-84 da English League Trophy, que é a Copa para times da terceira e quarta divisão. O Alex falou aqui, última vez que tivemos um desempenho ruim assim foi em 2015. Ele perguntou. 15-16, Alex, exatamente. Foi a temporada em que o Leicester City foi o campeão e o Chelsea foi 10º colocado. Né? Aí na temporada 16-17 chegou o Antônio Conte e o Chelsea foi campeão da Premier League e vice-campeão em 16-17 campeão da Copa da Inglaterra. Nós estávamos juntos naquela final da Copa da Inglaterra, né, Alex? Contra o Arsenal, quando perdeu por 2-1. Reunimos a galera em BH e fomos assistir aquela finaleira. Todo mundo lembra bem. Finalizando a nossa resenha pré-jogo, dando um serviço, né? Dando um raio-x de Chelsea e Bournemouth na atual temporada 2022-2023, o Chelsea, momentaneamente, né, nono da Premier League com 21 pontos, está nas oitavas de final da Liga dos Campeões, jogos em fevereiro contra o Borussia Dortmund. Na Copa da Liga já foi eliminado na terceira fase, após ser derrotado pelo Manchester City por 2-0. Boa noite aí, salve aí para o Shimon, que chegou. E pela FA Cup, o adversário vai ser novamente o Manchester City, no dia 8 de janeiro. O jogo vai ser às 13h30, num domingo. Então, todo mundo vai poder assistir sossegado esse jogo da Copa da Inglaterra. O Chelsea, então, 4 jogos oficiais sem vitória, 5 se a gente contar o amistoso contra o Aston Villa. O Bournemouth, apenas 3 competições
nessa temporada 22-23, né? É o 14º na Premier League com 16 pontos, na Copa da Liga já está eliminado, fez 3 jogos, na segunda rodada venceu o Norwich City na disputa de pênaltis, na terceira rodada venceu o Everton do Frank Lampard por 4-1, e nas oitavas de final encarou o Newcastle, é o time sensação, momentaneamente vice-campeão, vice-líder, né? Campeão não, vice-líder da Premier League, e foi eliminado após ser derrotado por 1-0. Na FA Cup, na terceira rodada, no dia 7 de janeiro, o jogo vai ser num sábado, o horário do jogo do Bournemouth contra o Burnley, né? O Bournemouth joga em casa contra o Burnley na terceira rodada. Então, na FA Cup, o Chelsea vai enfrentar fora de casa o Manchester City e o Bournemouth joga em casa contra o Burnley ao meio-dia. Dando o serviço completo nesse final de resenha, Chelsea Bournemouth, Premier League 22-23, rodada 17 em Stamford Bridge, 14h30 de Brasília, 17h30 do Reino Unido, terça-feira, 27 de dezembro, Boxing Day, vai ser nesse dia 27 o restante da rodada 17. Transmissão na ESPN e no Star Plus, para todo mundo aí, para quem tem. Quero agradecer a galera aí, o Lucas, que interagiu muito bem, trocou uma ideia bem legal aqui, volte sempre, Lucas. O Alex Lopes, parceiro aqui de BH, aí o Shimon, né, o Arthur que estava aí, valeu demais, o lance direto, olha aí o King Malt aqui, muito bem, o Lucas Maquedano, o Cris, né, que estava todo mundo por aí, quero pedir o Lucas Silva, o torcedor Blue, Félix Renan, sabe, obrigado todo mundo pela moral e pedir aquele reforço nas redes sociais, né? O Chelsea Fan BH, Facebook, Twitter e no Instagram. As resenhas em áudio, Chelsea Fan BH no Spotify, para quem, às vezes você está naquela caminhada, está no ônibus, está no Uber, táxi, está onde for, e aí está na academia, quer saber sobre o Chelsea, muita história, nossas resenhas aqui é de dados, história, né? É bom isso, a gente trocar essa ideia, vai escutando, dando aquela moral para o Chelsea Fan BH no Spotify e Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Amanhã a resenha vai estar lá, toda melhorada e de eterno no canal Chelsea Fan BH 1905. Então, espalhe aí, valeu, dá aquela moral. Chelsea Fan BH, Facebook, Spotify, YouTube, Twitter e Instagram. José Leo chegou aqui, estamos no final, valeu demais. Alex, valeu demais, estamos junto. E é o seguinte, essa resenha está chegando no final, né? Chelsea e Bournemouth. Mas virando o ano aí, vai ter um jogão com muito mais história. A gente volta no pré-jogo Chelsea contra o Nottingham Forest. E aí, é aquela história, né? Duelo de campeões de Champions League, muita história, e é dica cultural, tem filme, tem coisa muito boa. Então é isso aí. Valeu, Alex, valeu, Lucas, valeu, José, valeu, Shimon, valeu, Lucas Maquedano, valeu, Félix Renan, valeu a galera toda. E com as redes sociais do Chelsea Fan BH. Saudações, povo Blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!